Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro, da Metso Autotec, sou responsável pela área de vendas de ferros e heat transfer aqui na América do Sul. E junto aí com o Olavo Nolasco e o Felipe Tabari, vou apresentar para vocês aí as nossas soluções digitais para plantas de pelotização. Vamos falar um pouquinho agora sobre a agenda de hoje, né? A gente vai passar brevemente uma introdução sobre a empresa e sobre o tema que vamos abordar, e apresentar aí 4 soluções digitais para plantas de pelotização, que são exclusividade da Metso Autotec. E, no fim, vamos ter aí uma sessão para eventuais perguntas e respostas. Então, por favor, fiquem à vontade aí para já ir colocando as perguntas que vocês tiverem ao longo da apresentação aí no chat, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre a empresa, a Metso Autotec, ela é uma empresa criada em 2020. Ela é originada de uma fusão entre a Metso e a Autotec. Essa fusão que trouxe para o mercado, né? Eram 2 empresas que se complementavam e trouxe para o mercado uma empresa única com um vasto portfólio que abrange toda a cadeia produtiva da mineração. Então, desde a cominuição, passando aí pelo beneficiamento, o processamento mineral e, por fim, pela metalurgia. Então, diversos serviços e soluções estão à disposição dos nossos clientes dentro desse fluxo do processo mineral. Bom, passando aí, a Metso Autotec em números, em 2020, alcançou uma marca de 3,9 bilhões de euros em vendas. Temos hoje mais de 15 mil colaboradores de diversas nacionalidades, com presença em mais de 50 países no mundo, então, com bastante conhecimento e experiência. Temos também um histórico da empresa que chega a 150 anos de know-how na atividade de mineração e metalurgia. O motivo de termos escolhido este tema hoje foi que uma das missões da nova empresa é transformar a forma de operar da indústria. Então, a indústria precisa sempre acompanhar as mudanças na mesma proporção que o mundo atravessa, né? Então, principalmente no uso dos recursos renováveis e de energia, e sempre de forma responsável, consciente e eficiente. Então, a Metso Autotec está sempre em busca desse tipo de solução para todos os nossos clientes. São 4 fatores-chave dentro dessas soluções digitais que a gente vai abordar. Então, o primeiro deles é a eficiência do processo de produção. O segundo é a redução de riscos, tanto para operadores quanto para equipamentos e ativos em si.
E o terceiro é que essas soluções digitais elas permitem ter uma rastreabilidade e visibilidade de dados e consequente incorporação mais ágil ou até instantânea das lições aprendidas e consequente aumento na vida útil dos componentes. E o último tema aí, principalmente sobre a sustentabilidade, né, que essas soluções digitais trazem para a indústria, reduzindo assim o consumo de energia e de recursos renováveis que são tão importantes e destacados no mundo atual. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Olavo Nolasco, nosso diretor global de competitividade de produto para a Ferroz Heat Transfer. Com você aí, Olavo. Eu me apresentei rapidamente, eu estou falando de Oberursel, uma cidade de aproximadamente 20 quilômetros a noroeste de Frankfurt, e aqui é o headquarter da Metso Outotec, na Alemanha. O produto que eu venho trazer a vocês aqui hoje é o sistema de monitoramento de carros de grelha. Né? Para muitos de vocês, você sabe o que é um carro de grelha. Na esquerda aqui tem um modelo de um carro de grelha da Metso Outotec. E esses ativos, eles sofrem diversos tipos de marcas ao longo da sua operação. Né? É um equipamento que sofre de uma delta de temperatura muito alta, né? Então isso acarreta, obviamente, desgastes e avarias nas rodas, trincas no corpo, é muito normal aparecerem trincas e empenos no corpo, avarias nas suas laterais e desgastes anormais das grelhas. Então eu listei aqui 4 tipos de erros, de problemas que ocorrem no pallet car, que são facilmente encontrados em diversos clientes. E aqui eu trago por que medir a deflexão do carro. Né? Por que é importante medir a deflexão do carro? Como eu disse, o carro, ao longo do seu funcionamento, ele empena. Né? E esse empeno, ele compromete, obviamente, a integridade do sistema, a integridade do equipamento, não só a integridade do equipamento em si, mas pode afetar também a operação do forno. E, obviamente, grandes empenos, eles podem acarretar deformações que, ao final, são irreversíveis. Né? Então, se demorar muito a retirar esse carro para manutenção, esses desgastes, essa deformação, ela pode ser reversível. A Metso Outotec, ela recomenda uma deflexão máxima de 10 milímetros para que o carro seja removido. Né? E a condição máxima extrema de operação seria 20 milímetros. E, normalmente, esses dados são alcançados com aproximadamente entre 3 e 5 anos de operação do carro. Aqui, quais são as influências da deflexão no corpo do carro? Eu coloquei aqui alguns exemplos. A primeira dela é uma deflexão que a gente chama de deflexão direta, né, onde o carro ele flecha para baixo. Né, e, obviamente, a influência dessas você vê aqui que as rodas elas começam a tocar e a desgastar o trilho. E também tem influências na parte de selagem do forno. Né, a parte de selagem também começa a ter desgastes. E outro tipo de deflexão é a deflexão inversa, né, que é a deflexão oposta ao que eu mostrei anteriormente. E nesse caso, nós começamos a ter problemas também na selagem do forno e, às vezes, a parede lateral do carro começa a tocar dentro do forno e isso pode acarretar desgastes no refratário ou tocar alguma peça que possa se quebrar. Então, por que o sistema de monitoramento? Né? Ao longo dos anos, a experiência da Metso Outotec, a gente vem observando que algumas empresas elas têm dificuldades na manutenção e acompanhamento da operação dos carros de grelhas. E isso pode custar milhões por ano em perda de produção. Né? Às vezes demora-se muito para fazer uma substituição de um carro defeituoso. E um dos grandes fatores que contribuem para isso é justamente a falta de rastreabilidade na operação dos carros. Né? Muitas empresas elas fazem um controle de inspeção visual, de forma a anotar esses dados em tabelas ou em papel, e isso torna essa rastreabilidade um pouco mais complexa. E a identificação, obviamente, dessa deflexão é um grande desafio, né? Obviamente, muitos dos clientes hoje, eles fazem isso através de inspeções visuais, né? E cá para nós é muito difícil você identificar 10 milímetros de deflexão no olho, né? Então, e obviamente,
de posse disso tudo, o tempo de resposta para manutenção, ele acaba que ele é muito... não é um tempo satisfatório para dar essa manutenção. Então, os desafios são, como eu disse, as inspeções são basicamente visuais, ele é totalmente dependente da experiência do operador, né? A gente sabe que os operadores, ele tem experiência, ele sabe realmente que o carro está com problema ou não, às vezes somente devido a algumas condições de operação, como eu mostrei antes, algumas marcas da vida do pallet car. E a manutenção é realmente gerada através de tempo, né? Estabelece esse carro, ele vai rodar durante um determinado número de meses e após isso a gente retira o carro para uma certa manutenção. Então, quais são os benefícios de ter um sistema que faz esse monitoramento? Obviamente, o sistema ele vai ser dedicado para a operação e controle das grelhas. As informações elas vão estar disponíveis em tempo real, né, como parâmetros de controle, então você passa a ter essa informação realmente disponível online, 24/7, e você também tem a segurança e a confiabilidade na operação do equipamento. Você tem certeza que os seus carros, normalmente numa planta nós temos entre 160 e 190 carros em operação, dependendo do tamanho da planta, você sabe que todos os carros eles estão em condições e você ainda sabe qual é a exata condição de cada um deles. Então, quais são os maiores desafios, né, para implementar esse tipo de solução? A primeira delas é ter uma informação precisa e confiável, né? A gente acredita que esse tipo de sistema ele tem que ter uma confiabilidade correta. Você precisa de ter monitoramento e acompanhamento para a manutenção dos seus carros, né? O sistema ele tem que ser a ferramenta que vai te oferecer essas condições de manutenção. Obviamente, todos os dados devem ser historiados e armazenados de forma que você possa consultar, né, como esse equipamento funcionou, quais são as condições do equipamento ao longo do tempo. E, obviamente, você precisa de identificar todos os carros da sua cadeia, né? Então, o sistema também ele te dá essa possibilidade de você saber exatamente quais são os carros, qual a sequência do carro, toda a traceabilidade dos equipamentos que estão em funcionamento. Então, para isso, né, a Metso Autotec vem apresentar hoje aqui um sistema de monitoramento de condições de carro, que, como mostra nessa figura, nesse modelo, ele consiste aqui, o modelo básico, o standard, como chamamos, ele consiste basicamente em um sistema de identificação do carro de grelha, que ele pode ser feito através de um sistema óptico de câmera e uns labels, umas placas de identificação que são fixadas no corpo do carro. Através dessa placa e a câmera de reconhecimento de caractere é possível reconhecer e identificar o carro, ou através de um sistema de RFID, que é anexado nessa placa, e obviamente através de um leitor de RFID ele consegue também identificar o carro. O sistema ele consiste também no sensor de medição de deflexão no corpo do carro, né? Aqui nós temos um carro, ele na parte inferior do forno, né? Antes de virar para ser abastecido. Então, normalmente nas plantas Metso Autotec nós temos essa plataforma de manutenção, então o sistema é instalado ao longo dessa plataforma. Aqui nós temos exemplo com 5 sensores, mas pode ser apenas um sensor localizado no centro, depende das condições da planta, depende do histórico da planta, a gente recomenda mais ou menos sensores, né? Obviamente, um software de monitoramento, onde todos os dados são armazenados, todo o histórico, você tem o acompanhamento de funcionamento do sistema. Um PLC dedicado, o sistema ele roda através de um PLC dedicado que é instalado dentro dessa caixa local aqui. E, obviamente, o painel com todo o cabeamento. Então, é um sistema plug and play que vai ser incorporado na planta diretamente para fazer o monitoramento e as condições de todos os pallet cars. Qual que é a proposta? Qual que é o valor do sistema? Obviamente, você vai ter a maior confiabilidade da máquina com a manutenção preventiva dos carros, né? Você realmente vai fazer uma manutenção efetivamente preventiva. Você vai ver quais são os dados e vai eleger o seu dispositivo que vai ser substituído com maior riqueza de informações. Ele vai ter, obviamente, menor custo de manutenção, você não precisa de esperar o carro se danificar ou alguma outra condição adversa acontecer em sua máquina para que o carro seja removido, você vai preventivamente fazer essa remoção. É mais fácil a avaliação de outras falhas nas inspeções focadas. Obviamente, o inspetor de campo, o operador de campo, ele ainda é necessário, mas ele pode ser mais focado em algumas condições. Você pode eleger um carro que tenha alguma avaria e focar a manutenção nesse carro antes realmente de tirar, ao invés de verificar toda a sua rede de carros. E esse sistema é muito interessante, é um sistema modular, né? E a Metso Autotec está em constante desenvolvimento. E, por exemplo, nós vamos lançar novos módulos que vão incorporar novas funções nesse sistema. Então, é um sistema que, esse é o básico, como eu disse, é o sistema standard, mas você pode receber, né, outras funcionalidades no futuro, caso necessário. Então, é um sistema que
ele tem esse conceito modular, né, que agrega muito no upgrade e na forma de manter o sistema em plena operação. Quais são os benefícios? Obviamente, o sistema ele vai oferecer, a característica do produto, ele vai oferecer a identificação através de um sistema óptico e um sistema de RFID. Né? O sistema de medição de deflexão do corpo ele é totalmente sem contato. Né? Você tem a possibilidade de medir a flecha do carro sem utilização e sem tocar nos equipamentos em si. O sistema pode ser implementado em módulos, como eu disse anteriormente, você tem a possibilidade de implementar e de incrementar o sistema. Ele é fornecido por um PLC dedicado, mas caso necessário também há a possibilidade de incorporá-lo no DCS existente da planta. E o benefício do cliente, cada carro vai possuir sua identificação, né? De posse dessa informação, dessa identificação, você vai elencar e empilhar os dados de manutenção. Os sensores são capazes de medir com uma alta precisão, né? E usando essa mesma plataforma, a gente consegue adicionar módulos, né? Então, o cliente ele pode selecionar outros tipos de função, identificação de grelhas, por exemplo, é uma das funções que nós vamos lançar no futuro. E os dados monitorados pelo sistema podem ser levados para um sistema central, através de uma conexão ao PC. Então, é um sistema que ele te dá abertura para conectar com outros dados. No mais, pessoal, é isso. A apresentação é um pouco rápida, mas é mesmo só para introduzir o sistema. E caso vocês tenham dúvida e queiram saber um pouco mais, não deixe de entrar em contato conosco. Vou passar a palavra agora para o nosso colega Felipe Tabari. Ele é o engenheiro de suporte técnico do Brasil para soluções digitais de automação. Felipe, com você. Bom dia, Olavo. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, prazer aí estar com vocês, Exposibran 2021, agradecer o nosso time aí da Exposibran que está nos suportando. E saindo um pouquinho aí de um assunto voltado à manutenção, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre sistema de controle avançado para plantas de pilotização, né? Vamos falar agora sobre o Optimus, que é um sistema de controle avançado desenvolvido pela Metso Outotec, através de ferramentas próprias, né, de desenvolvimento de controle avançado. Uma delas, que é o OCS 4D, é um assunto que nós vamos falar adiante. Mas agora o foco é, né, um sistema de controle avançado que é desenvolvido, customizado e adaptado pela Metso Outotec às necessidades do cliente em uma planta de pilotização. E por quê, né? Por que utilizar o Optimus e por que a gente sair de um controle regulatório, né, para um controle avançado? E quais são as principais características, né, do Optimus para pilotização, e são os principais assuntos que a gente vai abordar. Então, mais uma vez, né, é um produto de otimização digital Metso Outotec, que tem o objetivo básico de melhorar a operação da planta de pilotização dos nossos clientes, né? E quais são as principais características desse sistema, né? Um sistema de controle avançado, um APC, né, como popularmente a gente já conhece bastante, que envia set points ao sistema de controle existente da planta, ao DCS, ao sistema central. E uma comparação com os sistemas de controle tradicionais, ele tem um potencial de melhorar significantemente a operação, né? Você sai de um controle descentralizado, de malhas de controle descentralizadas, e você passa a ter um controle centralizado, multivariado, com a tomada de decisão baseada em know-how de processo que a Metso Outotec tem, que o Pedro mencionou no início da apresentação, mais de 50 anos de experiência como OEM e empresa de operação de planta de pilotização. E o potencial que a gente tem é melhorar os principais KPIs de uma planta de pilotização, né? Eficiência energética, redução das emissões, qualidade do produto, né, da minha pelota final, e aumentar a vida útil dos nossos equipamentos. Então, o objetivo básico, né, é o controle automático da planta de pilotização para alcançar, né, uma operação ideal em relação aos KPIs de processo. Como a gente faz isso, né, controlando automaticamente as principais variáveis do processo e situacionalmente decidir sobre os melhores pontos de operação, as melhores condições de operação. E aí, falando um pouquinho, né, trazendo uma realidade do dia a dia de uma sala de controle de uma planta de pilotização, por que um controle avançado? Baseado nos principais desafios, né, que uma operação de uma planta de pilotização tem, né? As decisões são dinâmicas sobre os melhores pontos de operação, baseado nas mudanças, né, físicas e de produto, de insumos que nós temos, e também dos nossos pontos de operação baseado nas estratégias operacionais. E com isso muda-se, né, o modus operandi, e, né, não ter um controle avançado para suportar essas decisões é sempre um desafio, né? Muitas informações críticas não estão disponíveis para essa tomada de decisão em um controle regulatório descentralizado. Ter uma implementação confiável dos set points, né, através de um sistema de controle regulatório existente, que também é sempre um desafio. E uma redução do nível de conservadorismo e margem de segurança na operação da planta, ou seja, né, eu sempre preciso
reduzir meu nível de conservadorismo com segurança para que eu tenha a possibilidade de alterar os meus pontos de operação com segurança, reduzindo a variabilidade do processo, tendo a possibilidade, assim, de aumentar o meu ponto e a minha produtividade, né? Meu ponto de operação e a minha produtividade sempre que possível, através das minhas estratégias. Então, nesse momento, é sempre importante enfatizar, né, que o know-how, né, o diferencial que a Métodos Autotec tem de sistemas de controle avançado tradicionais é a combinação entre o nosso know-how atual, né, já de décadas, de desenvolvimento de sistemas de controle avançado com ferramentas próprias e exclusivas, né, dentre elas o OCS 4D, com o know-how, né, de processo que nós temos aí. Nós temos uma base de pop grade mundial, aí, tem 40% das plantas de pilotização do mundo, como Métodos Autotec, combinada a expertise, né, de especialistas em processos. A gente traz esse diferencial de combinar, né, esses dois know-hows de desenvolvimento de controle avançado e de processo, para ter um sistema de controle avançado que vá atender o pop grade do cliente em específico e trazer os benefícios esperados, né? Sempre esses objetivos, né? Aumenta a produção, a maior estabilidade no processo, aumentando a sua eficiência da sua planta de pilotização. E quais são as características, né, do Optimus para a pilotização Métodos Autotec? É uma escolha situacional dos melhores pontos de operação, ou seja, né, para aquela produção especificada, encontrar o ponto ótimo de operação e assim estar mais otimizado possível, né? Uma operação confiável nos pontos de operação escolhidos, minimizando perdas devido à variabilidade, né? Eu sempre reduzindo a variabilidade, naturalmente eu vou reduzir as minhas perdas, seja de insumo, seja de possibilidade de produzir mais ou de consumo energético. Ter um modelo multivariável, né, utilizado para otimizar a eficiência energética, a busca pela energia mínima requerida para aquele ponto de operação, mais uma vez, né, saindo de um controle regulatório para um controle multivariável, que vai me proporcionar tomar de decisões mais assertivas a cada ponto de operação. Ter uma estimativa online, baseada em modelo de qualidade de pelota produzida, uma operação mais confiável, né, buscando sempre a capacidade máxima possível para aquele ponto de operação escolhido, né, e respeitando as limitações de processo e equipamento, sempre voltando, né, à segurança operacional como o nosso P0, né. E como benefício, né, eu desbloqueio um potencial de aumento de produção, reduzindo a minha variabilidade, e aí sim podendo aumentar pontos de operação sem risco de tocar em batentes operacionais. Eu aumento a minha eficiência energética, reduzo a emissão, alcanço, né, melhores metas de qualidade de pelota, aumento o nível de informação da conscientização operacional dos operadores e garanto a vida útil dos equipamentos. E qual é a proposta de valor, né? Assim como o Olavo falou sobre o sistema de monitoramento de carro grelha, a gente visa sempre, com Optimus para pilotização, maximizar a produção, né, destacando aí, reduzindo a variabilidade, destacando a minha operação para pontos superiores, né, sempre que possível e sempre que desejado nas minhas estratégias de operação, mantendo sempre o meu processo com maior estabilidade, buscando, né, a maior eficiência possível da planta, reduzindo as emissões por essa redução da variabilidade e sempre buscando os meus pontos ótimos de operação, mantendo meus equipamentos mais protegidos, reduzindo essa variabilidade e tendo batentes mais definidos dentro de um sistema de controle avançado. E aí um overview, né, sobre, né, essa nova empresa que se criou, né, como o Pedro falou no início, Métodos Autotec, quais são os nossos pilares de sustentação para o nosso portfólio digital, né, como um todo, e isso se aplica também ao Optimus para pilotização, sempre colocando segurança em primeiro plano, né, projetando os nossos sistemas baseados na segurança em primeiro lugar. Nós temos, né, um suporte local. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um time de Process Optimization local com 30 anos de experiência em desenvolvimento de controle avançado e regulatório, com o nosso suporte do nosso time global, tanto da ferramenta, né, das nossas ferramentas de controle avançado e também dos nossos especialistas de processo que ficam junto com o Olavo lá em Uberlúcia, né? E esses especialistas de processo têm um conhecimento único, né? Um vasto conhecimento de 50 anos de experiência operacional comprovado. A gente sempre liderando inovação, né? Um exemplo disso é a nossa atualização de uma das nossas ferramentas de desenvolvimento de controle avançado, o OCS para o OCS 4D, que a gente vai falar um pouquinho à frente. Então, a gente sempre está liderando, né, e atualizando as nossas ferramentas e o nosso modus operandi de desenvolvimento de controle avançado, porque há de melhor no mercado, tendo aí laboratórios, né, e ferramentas que sustentam os nossos processos, né, e as nossas ferramentas, otimizando, garantindo, né, a otimização do processo sempre da melhor maneira possível.
Bom, é isso. O tempo, como o Olavo disse, é curto. Essa é uma introdução breve sobre o Optimus para pilotização. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre o processo 4D. E nesse momento eu passo de novo a palavra ao Olavo para falar um pouquinho sobre o nosso Training Simulator. Você, Olavo. Muito obrigado, Felipe. Nossa próxima apresentação, nosso próximo produto aqui a ser apresentado nessa manhã é o Training Simulator. E o que é o Training Simulator? O Training Simulator é basicamente uma simulação realista do comportamento de uma planta de pilotização. A gente traz uma planta de pilotização do mundo real para o mundo virtual para fins de treinamento. Então, é um modelo dinâmico de princípios que reproduz o comportamento, atrasos e as funções de uma planta de pilotização. Você consegue extrair todas essas capacidades e condições operacionais da planta e jogar isso nesse ambiente virtual. E, obviamente, são simulados fenômenos físicos, químicos do forno, você simula problemas operacionais típicos, você consegue, através do sistema, visualizar algumas condições de operação, algumas condições operacionais da sua planta que não são possíveis não seria recomendável serem simuladas em uma planta real. As pessoas que estão recebendo os treinamentos, elas são constantemente desafiadas pela simulação. Então, o sistema ele gera algumas condições de flutuação de processo, de forma a apresentar essas condições ao operador, ao treinante, de que como ele deveria se posicionar nessa situação adversa. E, obviamente, essa experiência do comportamento da planta em ambiente completamente livre de risco. O sistema ele é totalmente desvinculado do seu controle de planta, da sua operação da planta. Então, ele é totalmente virtualizado. Então, qual que é o objetivo? É realmente treinar e certificar os operadores atuais e futuros para operar usinas de pilotização. E, principalmente agora, nessas condições de Covid, nesse momento que nós vivemos, nós estamos vendo que a flutuabilidade de operadores ela começa a ser muito grande e as empresas começam a lidar com alguns operadores que têm um pouco menos de experiência. Então, essa ferramenta também ela pode vir a contribuir no fato de treinar esses operadores, treinar essas pessoas de operação com uma planta em um ambiente virtual e, obviamente, apresentar todas as condições e variabilidades do processo que essas pessoas podem enfrentar em uma planta de pilotização. E todas as partes principais são simuladas, desde o pelotamento, a pelota crua, passando pelo forno, passando pelos ventiladores, a parte de despoeiramento e por aí vai. Então, a simulação ela cobre todas as principais partes de uma planta de pilotização. Então, quais são os desafios? Por que o Training Simulator? Então, como eu disse, ela vai garantir essa experiência de treinamento operacional. Então, você consegue repassar essa experiência operacional de operação de uma planta para todos os operadores de uma forma mais equalizada. Como eu disse, a perda de know-how operacional devido a condições e mudanças de operação, mudanças de condições. Isso aqui a gente observa o seguinte, hoje em dia estamos em constantes mudanças, muda-se o material, muda-se algumas condições de temperatura, algum equipamento ele se danifica, então acaba que algumas condições de processo, elas somente são experimentadas por alguns operadores, e com essa ferramenta você consegue reproduzir essas condições e consegue também não só treinar, mas essa ferramenta ela vai te dar um suporte de como agir em determinadas condições. Os operadores eles vão experimentar então essas condições e a gente sabe muito bem, baseado na nossa longa experiência, que os treinamentos como eles são feitos hoje, on the job, como chamado, você obviamente não consegue simular, não consegue treinar condições muito indesejáveis, como um trip, por exemplo, no ventilador, Então, devido às condições de operação ou então mesmo condições do ativo, você não vai colocar em risco, desligar um ventilador e ver qual que é o comportamento da sua planta com esse cenário. Então, o Training Simulator, ele te oferece essa possibilidade. Se você quer ver como isso funciona, você pode simular um ventilador desligado com uma planta em completa operação e ver quais são os impactos na sua planta, e consegue, obviamente, treinar e entender qual que seria a reação da sua planta caso isso ocorra. E aí eu coloquei outros exemplos, situações de emergência, situações de baixa carga e por aí vai. Como eu disse, quais são as áreas consideradas no Training Simulator? Então, ela passa desde a parte de pelota verde, a mistura e o pelotamento, entrando no forno, a máquina, a descarga, os ventiladores, os queimadores, a vazão de gás de processo, os dampers de bleedings, os despoeiramento e o chaminé. Aqui do lado direito, vocês têm uma tela real do simulador, que foi implementado em um dos nossos clientes. Então, vocês podem ver que é uma tela muito semelhante ao
ao DCS de operação de uma planta de pilotização. Aqui nós temos um forno, né? E, obviamente, todos os controles, os principais controles do forno, eles são apresentados aqui, bem como as suas respectivas, seus respectivos instrumentos. Então, isso tudo é um ambiente virtual, isso tudo está sendo simulado, né? Então, todas as condições de operação, quando um ventilador entra, quando ele aumenta ou diminui a velocidade, ela é reproduzida nesse ambiente virtual. E esse sistema, ele é 100% na nuvem, né? Então, você não necessita de uma máquina, você não necessita de um servidor na sua planta, você entrando em contato com a Metso Outotec, o sistema é desenvolvido e você recebe licenças, você consegue acessar de onde estiver. Então, qual é a interação do usuário? A interface, ela, como eu disse, ela se assemelha muito ao DCS, então você não sai muito desse ambiente operacional, né? Você tem basicamente as mesmas informações que o seu DCS apresenta. Todos os controladores relevantes, eles são incluídos, né? Você consegue manipular os discos, você consegue manipular a sua mistura, os queimadores, os ventiladores, então todos os principais componentes de uma planta de pilotação, eles serão simulados nesse ambiente. E, obviamente, uma das maiores funções, né, você pode preparar algum tipo de cenário e você quer ver como esse cenário, como vai ser a reação da planta, você não precisa, né, caso queira, obviamente, você terá essa função, mas você não precisa de esperar, né, o tempo. Você pode acelerar em até 30 vezes essa simulação e quase que de imediato ver qual seria a resposta da sua planta com esse determinado cenário, né? Então, o simulador, nós oferecemos esse simulador, esse Training Simulator, de duas formas, um que a gente chama de genérico e um que nós chamamos de personalizado. O genérico é baseado na longa experiência Metso Outotec no fornecimento de plantas, nós temos mais de 40 plantas no mundo, então a gente sabe que um modelo, já existe um modelo de operação basicamente que se repete entre todas as plantas, né? Então, de posse disso, nós criamos um simulador genérico, que nós chamamos, né, que ele vai simular essas condições da planta, mas caso você queira, não, eu quero um simulador exatamente com as mesmas respostas da minha planta A. Então, a gente tem essa possibilidade também de oferecer um simulador personalizado, que ele sim vai ser muito próximo das respostas que a sua planta A oferece com determinados tipos de cenário, né? Então, e a gente, obviamente, pode simular cenários de partida, de parada, de alteração de carga, alteração de matéria-prima, e, obviamente, treinar em situações adversas, né? Você já tem alguns pré-definidos, alguns cenários, como, eu quero simular minha planta em modo de fogo baixo, né? Quais será o comportamento da planta? Ou então, uma parada de emergência em um determinado equipamento, ou falha de algum equipamento, ou você quer simular o mau funcionamento de um ventilador, por exemplo, e como isso vai alterar a sua planta. E, obviamente, se você quer trabalhar mais na parte de qualidade de combustível e tudo. Então, são vários cenários que já são pré-definidos no sistema, mas, obviamente, você pode manipular o cenário e criar o cenário que você achar mais interessante. Quais são os benefícios, né? Obviamente, uma das maiores características é justamente a operação da planta de forma virtual e realista, né? Você vai ter realmente as respostas da sua planta, como a sua planta opera. Ele vai reproduzir os comportamentos e os problemas operacionais típicos, né? É interessante que aqui nós estamos falando muito de treinamento, mas a ferramenta ela pode ser utilizada também como um suporte, né? Você quer, antes de executar alguma determinada modificação no seu processo, na sua operação, você quer verificar como a sua planta irá comportar, você pode utilizar a ferramenta para isso também. E a funcionalidade do sistema de controle principal e a interatividade na planta real, né? Você pode, obviamente, replicar isso na sua planta real. E uma das grandes funções é justamente a aceleração da simulação. E quais são os benefícios? Obviamente, você vai alcançar e manter um alto nível de qualificação de operadores, né? Você vai ter a possibilidade de mostrar a todos os seus operadores essas condições adversas ou condições operacionais específicas. Ele vai experimentar um comportamento de planta em condições variáveis, incertas, né? Que a gente sabe, por nossa experiência, que muitos operadores eles nunca passaram por alguns tipos de situação. Então, aqui você consegue, ao menos, virtualizar e mostrar qual seria o comportamento. Ele aumenta o desempenho do seu processo e a produtividade. Obviamente, você vai conhecer mais da sua planta, você tem mais experiência no seu processo em si e reduzir os custos operacionais. Você não vai fazer coisas que você sabe que a sua planta não vai te dar a resposta esperada. Aqui são os modelos e os pacotes dos serviços que a Metso Outotec oferece para esse produto, né? O Training Simulator, como eu disse, genérico e o personalizado, né? Então, é a planta padrão ou a planta muito próxima das respostas da sua planta específica.
né? Além disso, a gente oferece o Training Simulator, alguns treinamentos, caso seja necessário, caso vocês queiram, a gente pode disponibilizar através do Training Simulator algum profissional online aqui da Alemanha que vai fazer o acompanhamento desse treinamento e pode simular algumas condições de forma online e discutir com vocês o comportamento e avaliar esse comportamento, né? E, obviamente, a gente pode fazer treinamentos adicionais, mandar alguém da nossa área de processo para dar um treinamento presencial, para ver algumas condições. Então, existe uma gama de possibilidades que ela se abre através desse produto. Qual que é a proposta de valor? Obviamente, maximizar a produção, né? O intuito aqui é justamente colocar a operação da planta em um nível de operação bem alto, melhorar a estabilidade do processo. Obviamente, você não vai se arriscar muito, você pode utilizar a ferramenta como um suporte realmente em modificações e em alterações do processo. Obviamente, melhorar a eficiência da planta, reduzir emissões, você pode fazer algumas simulações com emissões também. E, obviamente, a proteção do equipamento e do processo. Você não vai extrapolar esses limites operacionais do equipamento sabendo das condições e as respostas que a sua planta irá te dar. Então, pessoal, mais uma vez, bem corrido, muito rápido, mas é um excelente produto, não só para simulação e treinamento, mas também como suporte operacional. Então, não deixe de entrar em contato conosco, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse produto. Felipe, vou passar para você para encerrar o último produto dessa manhã. Obrigado, Olavo, mais uma vez. Bom, pessoal, retorno, saindo um pouquinho do viés, né, de um sistema de controle avançado pronto, customizado, né, trazendo aí o know-how de processo à planta de pilotização. E vamos falar um pouquinho sobre um outro approach que a gente tem, né, trazendo a nossa ferramenta de desenvolvimento de ferramentas, né, de sistemas de controle avançado, né, os nossos APCs, Metso Autotech, que é o nosso OCS 4D, que é um update, né, uma atualização do nosso antigo OCS, aí já difundido desde o início do século, aí, dos anos 2000, ao OCS 4D, que é a nova ferramenta que traz aquilo de mais moderno, de estratégia de controle e também de exibição gráfica e de conectores aí para exibição e para coleta de dados, né? Então, um pouquinho diferente de um sistema de controle avançado pronto, né? O OCS 4D é uma plataforma única para desenvolvimento de sistemas APC, sistemas de Advanced Process Control, né? O sistema de controle avançado, que tem como premissa o centro, né? O core das estratégias de controle do modus operandi de um sistema de controle avançado desenvolvido no OCS 4D, é o desenvolvimento de lógicas fuzzy, né? Nessa imagem é claro que esse é o centro, né, das estratégias de controle desenvolvidas, com outros conectores que o suportam, né? E uma informação importante, né, o OCS 4D ele pode ser utilizado pelo próprio cliente como a sua ferramenta oficial de desenvolvimento, né? Mas também tem sempre o approach da Metso Autotech com o nosso time local e global, né, que eu mencionei na apresentação do Options, dar a vocês aí a possibilidade de trabalhar esse sistema de controle avançado a 4 mãos, né? A gente vai falar de um case que nós temos aqui no Brasil, que isso funciona e funciona muito bem, né? Desde o início aí dos anos 2000, o nosso cliente utilizando o OCS 4D como essa ferramenta, tendo a Metso Autotech como o seu suportador aí para desenvolvimento das lógicas e também para mantê-las, né? Mais um overview sobre os outros módulos que suportam essas lógicas fuzzy, essas estratégias de tomada de decisão baseado, né, na premissa aí de inteligência artificial fuzzy. Nós temos a possibilidade também de unir uma lógica fuzzy a um controle avançado multivariado preditivo, né, que é o MPC. Temos intrínseco aí a comunicação dos sistemas de visão Metso Autotech, VisioRock, VisioPellet, entre outros VISIOs, né, com foco na mineração. Como o OCS 4D esse motor, né, onde a gente faz toda a identificação e reconhecimento de imagem e traz para o cliente as informações, né, por exemplo, na pilotização, a distribuição granométrica, a característica da sua pelota produzida, né? Temos conexão remota de dados aí para a nuvem já no OCS 4D nativo aí com o PySystem, né, que é o nosso PINs de mercado aí mais difundido. Então, por exemplo, né, num approach aí que o nosso cliente permite que a Metso Autotech dê um suporte remoto, né,
nós teríamos a possibilidade de utilizar uma conexão remota em nuvem para analisar o processo do cliente e auxiliar na tomada de decisão, mas isso, obviamente, vai muito de encontro às políticas de TI do cliente, né? O acesso às redes, né, e aos sistemas de automação camada nível 1 são sempre baseados nos protocolos industriais de mercado, né, OPC, UA, DA e Modbus TCP. Os dados históricos são historizados em base de dados SQL também com conexão nativa ao ACS 4D, podendo ter acesso, né, aos gráficos e às informações de processo através do próprio ACS em uma das ferramentas que eu vou passar para vocês aí um pouquinho, e também exibindo, né, em forma gráfica via web, um HMI que pode ser desenvolvido pelo próprio ACS 4D e isso ser, né, exibido ao cliente, né? Isso vai muito da característica do cliente. Alguns preferem integrar as lógicas e as estratégias de controle no próprio sistema SCADA existente, mas há a possibilidade também de criar um próprio HMI pelo OCS, publicando isso através de um ambiente web. E também, entre outros, né, pode voltar um pouquinho lá, Falcão. Conexão intrínseca dos nossos sistemas de acústico, né, Smart View, e também a possibilidade de desenvolvimento de soft sensors também dentro do OCS 4D. E aí, falando um pouquinho sobre, né, a principal alteração, né, e o core do OCS 4D para desenvolvimento de lógica fuzzy, falar um pouquinho sobre o Navigator, né, que é uma plataforma robusta aí de desenvolvimento de lógicas, que são desenvolvidas em modelo de flowchart, né, que quem é da área aí, né, de automação, principalmente, conhece bem, né, Siemens utiliza bastante, que a gente consegue, né, desenvolver em um ambiente extremamente amigável e consegue visualizar a execução da lógica e as tomadas de decisão dessa lógica, né, o fluxo onde essa lógica está seguindo de forma online, né, eu consigo monitorar a lógica e isso fica bem mais simples de você conseguir depurar essa lógica e conseguir fazer melhorias e até corretivas também, que porventura sejam necessárias. E enfatizando que é um ambiente de desenvolvimento muito amigável, né? Obviamente existem as especificidades, mas foi feito para que o engenheiro de automação, o engenheiro eletricista que tenha foco em automação, junto com o engenheiro de processo e a Metso Autotech, né, consiga atuar no desenvolvimento dessas lógicas sem a necessidade de um desenvolvedor de alto nível de fato, né? É uma ferramenta criada para que os próprios engenheiros consigam desenvolver os seus sistemas de controle avançado, a Metso Autotech sempre estando à disposição para dar o suporte às especificidades da ferramenta e também ao know-how do processo, caso seja o caso, né, caso seja a estratégia, o desenvolvimento de um controle avançado a 4 mãos. E aí, falando um pouquinho sobre o overview da ferramenta, né, sobre quais são os principais módulos e conectores, né? A gente tem no centro ali o ACS 4D com as suas seus principais módulos, né? O Navigator, onde a gente de fato desenvolve as lógicas, né? E os controladores fuzzy, Data Miner, onde a gente exibe, filtra e analisa os dados do processo que a gente está recebendo do chão de fábrica, o Image Miner, onde a gente analisa, né, as imagens do nosso sistema de visão, e o módulo onde a gente, né, faz os modelamentos, tendo a conexão ali com o meu repositório de variáveis, né, sempre conectando com a minha planta através de protocolos industriais de comunicação de mercado, né, os nossos OPC Service ou os nossos Modbus, se necessária a comunicação direta com o PLC, tendo a possibilidade de conectar, né, diretamente com o meu Pi Server através de um ambiente nuvem local, tendo, mais uma vez, né, comunicação nativa intrínseca ao meu Microsoft SQL Server para fazer a historização de dados, de processo, o Data Link, né, para fazer a exibição dos dados em um ambiente web, como eu falei no início da apresentação, e também formas de exportação de dados aí, né, através de TDEs em Excel ou através de logs históricos e de repositórios de imagem. Bom, aqui um overview, né, acho que muitos dos nossos clientes no Brasil, para não falar quase todos, né, utiliza o Visopellet como nosso sistema, um sistema de visão oficial aí para que a gente faça identificação de pelota, né, através de reconhecimento de imagem. E eu coloquei esse slide aqui sempre para lembrar, né, a gente está falando sobre o OCS 4D agora, né, que é a nossa ferramenta oficial aí após
esse update, que o OCS 4D, é sempre, né, o motor, é sempre o sistema, a ferramenta que faz esse processamento de receber as imagens das nossas câmeras, processá-las e, sim, ter o reconhecimento aí de distribuição granulométrica, de tamanho de pelota e etc. Não só do Visual Pellet, mas também dos outros sistemas de visão para beneficiamento mineral. Então, sempre saiba, se você tem hoje um sistema de visão Metso Outotec, né, um legado Metso, saiba que você tem também o OCS, né, se for uma versão um pouco mais antiga, o OCS 4D dentro da sua planta, que já traria a possibilidade de utilizá-lo aí para desenvolver um controle avançado, dependendo da licença, né, que vocês têm disponível. E aí, falando um pouquinho sobre o case, né, só para exemplificar esse exemplo de approach que eu falei um pouquinho, né, nós temos uma grande empresa de pilotização aqui no Brasil que utiliza já o OCS, né, no início do século, aí, nos anos 2000, como uma ferramenta de controle avançado, e aí sempre um trabalho a 4 mãos com a Metso, né, tendo a sua licença perpétua, já com benefícios evidenciados em teste on-off, e esse momento ele vem passando por um processo de atualização da licença do OCS Processo 4D com suporte da Metso Outotec para fazer esse processo de suporte de desenvolvimento de melhores práticas, não só da migração das lógicas, mas também de desenvolvimento de sistemas, né, de subsistemas de controle avançado, tanto para o forno, tanto para os seus subsistemas, dos sistemas de controle avançado, para obter aí no futuro ainda melhores benefícios comprovados, né? Mas saindo de um controle regulatório, seja com Optimus, né, ou seja com o sistema desenvolvido através do OCS, naturalmente, né, existem ganhos já garantidos aí, né, de aumento de produção e redução de consumo energético em insumos, por você sair de uma estratégia de controle regulatório e passar para uma estratégia de controle avançado. Obviamente, sempre, né, colocando em pauta o nosso know-how de processo. E aí, como benefícios médios, né, com a implantação de um sistema de controle avançado para pilotização e também para outros processos produtivos, um aumento de taxa de produção média de 3% a 5%, economia de consumo de energia e de insumos entre 5% e 15%, coisa muito importante, né, a padronização das lógicas de controle avançado de processo, né, de APC, em um único sistema, uma única forma de desenvolvimento, trazendo assim uma facilidade muito grande de manter e também de execução de melhorias, né? Eu já trabalhei em uma usina aí, não de pilotização, mas de siderurgia, que cada processo, cada ponto operacional, nós tínhamos diferentes soluções aí de vários, né, fornecedores, com diferentes formas de desenvolvimento dos controles avançados, nossos modelos matemáticos, e isso traz a necessidade dos mantenedores, né, dos engenheiros aí que vão manter esses sistemas, que vão melhorar esses sistemas, ter uma necessidade de ter um conhecimento bem heterogêneo, né, e isso é um dificultador e, né, centralizando os APCs dentro de uma ferramenta única, isso traz uma facilidade grande de manter e de melhorá-las, né. Além de padronizar a operação entre turnos, né, ou seja, sai de um controle regulatório e entra um controle avançado, e isso me propicia, né, ter uma operação padronizada 24/7, não eximindo, obviamente, a tomada de decisão do operador, mas padronizando em alguns pontos de operação possíveis, né, e reduzindo, assim como o Optimus para a pilotização, né, a variabilidade do processo da operação. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez me coloco à disposição com o nosso time local aqui, o nosso time global, caso o assunto, né, tanto do Optimus para pilotização quanto para o OCS como uma ferramenta, né, de desenvolvimento de controle avançado, seja de interesse de vocês, a gente está à disposição para falar um pouquinho mais, para tratar os assuntos de forma mais ampla, e aí eu volto a apresentação para o Pedro, para a gente fazer as considerações finais e faria abrir para perguntas, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí, Felipe, Olavo. Bom, como conclusão, a gente pode destacar alguns tópicos importantes desse tema, né? O primeiro deles, sobre as soluções digitais, que são soluções aí não invasivas, né? Elas não precisam não tem necessidade de paradas de usina para implementação, possuem impactos bastante reduzidos ou até nulos para a operação. Então, a gente entende que as soluções digitais elas são um caminho
para operações mais eficientes e sustentáveis nas plantas de pelotização. A Métodos Autotec, ela é líder mundial nesse mercado, então ela tem mais de 70 plantas instaladas no mundo, possui um vasto conhecimento no processo, um robusto e diferenciado suporte de nível local e global. Então, toda solução que a gente apresenta, elas passam pela aprovação dos nossos experientes especialistas. Então, antes de apresentá-las para os clientes, a gente tem um fluxo interno de aprovação para realmente confirmar que é a melhor solução para aquele caso. E aliando esse know-how que a gente tem com as plataformas exclusivas da Métodos Autotec, a gente tem aí soluções de alto nível personalizadas para qualquer tipo de suporte. Então, as plataformas da Métodos Autotec, elas são proprietárias, então elas estão em constante desenvolvimento e captam aí todo o conhecimento adquirido pelos nossos especialistas e clientes. Então, especialistas e clientes sempre atuando em conjunto e conseguindo aí ter um desenvolvimento bem interessante na ferramenta em si. Então, combinando essas plataformas exclusivas com a experiência que a Métodos Autotec tem nesse processo, tornam aí as soluções digitais da nossa empresa um grande diferencial para os nossos clientes, né? A gente colocou aí nesse último tópico os 4 produtos que a gente apresentou hoje, mas como a apresentação foi bastante corrida, né? Muito pouco tempo para a complexidade do tema, eu convido vocês para participarem dos nossos webinars, que ocorrerão aí nos dias 21 e 28 de outubro. Então, quem tiver interessado, eu vou deixar um link aí no chat, são 2 links. Vou pedir até um apoio aí do pessoal da Exposibran para compartilhar esses links. Ou então vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, né? Vamos deixar aí nossos contatos agora na tela, para que vocês possam entrar em contato em qualquer dúvida que tiverem. E abrir agora para uma sessão de perguntas e respostas. E, por favor, aí, fiquem à vontade para mandar as perguntas que vocês tiverem, eventuais perguntas. E não deixem de nos procurar em caso de qualquer dúvida, tá bom? Estamos aí à disposição para atendê-los sempre. Muito obrigado. Bom, deixa eu passar pelas perguntas recebidas aqui. Só um minutinho. A primeira delas é para o Olavo aí, Olavo. Como é oferecido o sistema do Training Simulator? Ok, obrigado. O sistema, como eu informei, basicamente, ele é fornecido através de nuvem, né? Então, o sistema ele é desenvolvido aqui em nosso centro na Alemanha. E caso o cliente opte pela solução, por exemplo, dedicada, específica, né? Então ele vai ser desenvolvido e assim que pronto, é disponibilizado uma licença. Então o sistema ele é fornecido através de licenças. Então o número de licenças adquiridas eles vão ser fornecidos e o cliente pode, seja onde ele estiver, fazer o acesso com o link, né? E o sistema sempre estará disponível para a quantidade de licenças adquiridas. Então é um sistema totalmente independente. E ele não há necessidade de nenhuma instalação standalone de software, nada. Então, é um sistema, como eu disse, completamente exclusivo e à parte da sua planta de operação. Então, você precisa basicamente de um navegador, acesso à internet e o acesso da licença. É isso, basicamente, como o sistema é oferecido. Obrigado, Olavo. Deixa eu olhar a próxima pergunta aqui. Da Sandy. Qual a diferença, essa pergunta para o Felipe, tá, Felipe? Qual a diferença entre o OCS e o OCS 4D? Bom, Pedro, obrigado pela pergunta, pessoal. Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso durante a apresentação, mas basicamente o OCS 4D, ele é uma atualização do OCS, né? A gente teve aí um interstício entre as duas versões de alguns bons anos, mas o OCS 4D basicamente é uma atualização do OCS com atualização, né, basicamente das tecnologias aí de TI também, né, de estratégias de controle aí dos últimos anos, trazendo para a nova ferramenta o que há de mais moderno no quesito, né, TI, conectividade, né, comunicação com a planta, por exemplo, né, a extensão para o PCUA, enfim. Então, basicamente, é a nossa ferramenta de desenvolvimento e controle avançado do grupo, passado por atualizações de
de avanços tecnológicos dos últimos anos aí, tá? Basicamente essa diferença. E quem tiver, mais uma vez, mais interesse em entrar em detalhes do OCS 4D e das suas potencialidades de cada daqueles módulos ali, a gente está à disposição para fazer sessões individuais aí com os clientes em potencial. Obrigado, Felipe. Tem mais uma pergunta para você aqui. Para uma planta com o Visual Palette instalado, existe uma interface com o OCS 4D? Sim, Pedro, existe, né? Mais uma vez, que falei um pouquinho sobre isso durante a apresentação também, mas o OCS 4D é sempre a ferramenta, né? É sempre o motor que vai receber as imagens dos nossos sistemas de visão, fazer esse processamento baseado nas configurações, né? Para que os outputs do sistema de visão para a tomada de decisão, seja pelo próprio OCS ou seja pelo sistema de controle do cliente, seja disponibilizado. Então, sempre quando você tem um sistema de visão Metso Autotech, você tem um OCS como esse motor aí de processamento e reconhecimento dessas imagens. Ok? Beleza, Felipe. Obrigado. Bom, tem mais uma última pergunta aqui que nós recebemos. Bom, vou incentivar o pessoal aí, se tiver mais dúvidas, por favor, coloquem aí no chat. É sempre importante a gente ter esse bate-papo, então, quanto mais dúvidas vocês tiverem, por favor, vão compartilhando com a gente aí, que vai enriquecer bastante a apresentação, tá bom? Bom, pergunta da Sandy novamente. Qual a base instalada das tecnologias apresentadas? Então, Olavo, você pode falar um pouquinho sobre isso? Uma pergunta mais geral sobre os produtos e sobre a base basicamente, instalada. Os 4 produtos que foram apresentados hoje, todos eles já possuem uma base instalada, né? Eu diria que o OCS 4D, ele já é, de fato, conhecido no Brasil, devido ao case que o Felipe apresentou, mas para todos os demais, tanto para o sistema de monitoramento de carros, nós temos sistema instalado já com referência para o Optimus também, sistemas com excelente ganho de produção, excelente ganhos operacionais, e o Training Simulator também, ele é um sistema hoje que nós temos acompanhamento com o cliente onde ele está instalado e ele está em constante operação, o cliente está em constante consultas, né, e obviamente é um sistema que ele, como eu disse, não só com viés de treinamento, mas como viés de suporte operacional também. Então, para as 4 soluções apresentadas, todas as 4, nós possuímos uma base instalada comprovada. Então, não são sistemas em desenvolvimento, sim sistemas já estabelecidos no mercado. Beleza, Olavo. Obrigado. Bom, esgotamos aqui as perguntas do chat. Não sei se o pessoal tem mais perguntas aí para passar para a gente. A gente já tem ainda 3 minutos para finalizar a apresentação. Então, a gente pode aguardar um pouquinho aí, ver se a gente recebe mais perguntas. E já de antemão vou agradecer a participação de todos, o pessoal da Exposibran também, pela organização do evento. E, de novo, né, estamos aí à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade de suporte, por favor, entre em contato com a gente. E não sei se tem como voltar aquele slide, né, dos contatos nossos, só para deixar aqui por mais tempo. Então, se o pessoal tiver dúvida, pode entrar em contato aí por e-mail, por telefone, está disponível, tá bom? Bom, pessoal, faço minhas as palavras do Pedro aí, gostaria de agradecer, né, trazendo um pouquinho o viés aí de sistemas, né, de controle avançado de processo. Nós da Metso Autotech nos colocamos à disposição e, por favor, caso tenham interesse, dúvidas e tenham gostado aí das tecnologias e que a gente apresentou, nos colocamos à disposição e, mais uma vez, obrigado aí, Exposibran, ao time Bran aí, o time do evento, por ter proporcionado um ambiente aí tão organizado e robusto, né, para que a gente pudesse fazer essa apresentação da melhor maneira possível. Pessoal, um bom dia, uma boa quarta-feira para vocês aí. Da minha parte também, muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez em português, no meu caso. É sempre muito bom esse tipo de evento no Brasil e a porta de entrada, a possibilidade de mostrar as soluções que a Metso Autotech está desenvolvendo, está oferecendo no mundo todo.
né? E como os colegas disseram, né, não deixe de entrar em contato conosco. Nós temos a Metso Fototec no Brasil, muito bem representada pelos colegas Felipe e Pedro, né? Então, se é a sua porta de entrada, entre em contato com eles. Caso necessário, tem aqui o meu contato também, pode entrar em contato comigo. E é sempre muito bem-vindo essa troca de experiência, a troca de informações. Caso vocês queiram saber um pouco mais, não deixe de entrar em contato conosco. Muito, muito obrigado e desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado. Obrigado, Olavo. Eu falei sobre o link no chat, eu não consegui compartilhar ainda, mas a gente vai deixar à disposição de vocês aí logo após o evento, tá bom? O link para os webinars. Então, obrigado, pessoal. A gente não teve mais perguntas. E obrigado. Bom dia para todos. Tchau, tchau.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.